Oi pessoal, eu sou o Simão Pedro, Shalom. Sou o esposo dessa moça linda de olhos verdes e a convite do Padre Cledson, nós vamos partilhar um pouco sobre a nossa história de discernimento de estado de vida, tá? Então, nós hoje fazendo parte da missão da Parquelândia, Estado do Ceará, cidade de Fortaleza, Ministério Pastoreio. Mas eu vou deixar que a moça linda de olhos verdes se apresente. Oi pessoal, eu sou Ana Márcia, esposa do Simão Pedro. Sou consagrada da Comunidade Católica Shalom de Promessas Temporárias. Nós temos ao todo 9 filhos, são 4 no céu e 5 aqui na terra. Tá, vamos lá, começar. Eu sempre fui de uma família católica. Pais católicos, avós católicos, e aí algumas gerações para trás também católicas, E aí com essa assiduidade, eu fui aprendendo a importância da missa dominical e nunca perdia, Sempre fui assíduo na minha missa dominical. E fosse pai, fosse mãe ou não fosse, eu fosse amigos, não fosse, eu sempre estava na missa dominical. E isso foi ganhando corpo muito mais forte depois da minha adolescência, quando a gente ingressou no grupo de Crisma, E aí, junto com a nossa juventude, nós estávamos ali à frente da juventude aqui na nossa paróquia, Antigamente na paróquia de Nossa Senhora das Graças, também bairro Nossa Senhora das Graças. E aí, o que isso ia acontecendo dentro do meu coração? Qual era o movimento que Deus ia fazendo dentro do meu coração? Com essa cidade, com esse desejo, esse para frente, ser jovem para frente, eu sentia muito forte que eu não queria ser um católico sentado. Simão Pedro, que é um católico sentado? É aquele católico que vai à missa, ele assiste as formações, as pregações, ali, no lugarzinho dele, sentado. Eu queria estar lá na frente. Eu me sentia no dever, eu tinha um desejo assim muito grande, não estar no banco, mas estar lá à frente. E aí na minha mente vinha aquela ideia, vou ser padre. Tá aí. Se eu tenho esse desejo, e aí isso vem acompanhando a minha vida na juventude, e quando eu me decido, eu faço essa decisão, realmente eu vou ser padre. Brota também um desejo muito grande no meu coração de uma família. E aí eu fico entre esses dois meios, família, padre. Ser pai, ser sacerdote. Meu Deus, para onde eu vou? E aí eu não entrei em discernimento, não conhecia a Comunidade Católica Shalom, só vim conhecer a Comunidade Católica Shalom em 2011, mas isso a gente vai contar um pouquinho mais na frente. E comecei minha vida profissional, continuava dentro dos eventos da igreja, mas com aquele desejo. Sempre que um evento acabava, gente, eu sentia assim, poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito melhor, eu poderia estar mais junto das pessoas conversando sobre o amor de Deus, Aquela pessoa, aquela outra pessoa poderia estar junto comigo, ela poderia viver junto essa alegria junto comigo, E aí eu sempre fiquei nessa, padre, família, família, padre. A minha vida profissional iniciou e aí eu fui me afastando um pouco. Continuava ainda, vivendo as minhas missas dominicais, mas me afastei um pouco, tá? E aí o desejo de ser sacerdote, o desejo de seguir a vocação de sacerdócio foi amornando, foi esfriando. Até então entrei na minha vida adulta, pós-adolescência, pós-juventude, entrei na minha vida adulta, já para meus 22, 23 anos, e aí me afastei mais ainda, mas continuava ainda nas minhas missas dominicais. E eu tenho certeza que essa frequência, essa obediência, essa assiduidade me manteve firme no caminhar. Que foi através desse caminhar que Deus foi me mostrando sinais do que eu deveria seguir. Tá? E aí nesse meu afastamento, nas nossas rodas de amigo, sempre que a gente conversava, que falava-se em família, falava-se em filho, estava naquela euforia de ser um jovem independente, ter seu dinheiro, ter sua independência. Sempre que alguém falava de filho, eu dizia, Deus me livre. E isso, querendo ou não, teve um impacto muito grande depois que nós nos casamos. E aí sempre que a gente estava ou numa festa, ou numa roda de amigos, que entrava o papo de família, eu dizia, Deus me livre. Olha de onde eu saí, onde eu queria ser padre, e olha onde eu cheguei. Ao ponto de dizer, Deus me livre para a família, Deus me livre para a semente de Deus, Deus me livre para filhos. Graças a Deus hoje temos 9. Da carne, de sangue, fora os espirituais, pois somos pastores de grupo de oração, então temos aí, desde que a gente entrou no Shalom, a gente nunca teve outro ministério, então desde
nosso início de caminhada está com um pouco mais de 15 anos, por aí. Não vou mexer com datas não, que isso é a parte dela. Mas desde que a gente entrou... 10 anos, olha, memória é boa. Desde que a gente entrou, a gente sempre foi pastoreio. E já eram sinais de Deus, né? Para que nós seríamos verdadeiramente pais. Então, e aí vinha essa, Deus me livre, não quero me amarrar, é muito gasto, é muito caro, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Pensamento humano, pensamento mundano, certo? E aí, em 2011, conheci a comunidade católica Shalom através de uma amiga, né? Grande insistência dela, grande insistência. Fiz meu retiro, né? Fiz meu seminário de vida no Espírito Santo, no Renascer de 2012. Né? Levei um ano para fazer esse retiro, né? Esse seminário de vida no Espírito Santo. Mas o que isso tem a ver, Simão Pedro, com a sua história de discernimento de estado de vida? Tem tudo a ver. Porque eu retornei à casa do Pai. Um dia eu estava e agora eu retorno. E o Senhor não permitiu, dentro desse tempo que eu fiquei afastado, que eu me perdesse, que eu fizesse coisas que iriam matar o meu corpo ou a minha alma. Né? Graças a Deus. Louvo muito a Deus por isso. E aí, ao retornar para a comunidade Shalom, ao entrar na comunidade Shalom, né, depois do seminário de vida no Espírito Santo, em 2012, tudo aquilo voltou. Tudo aquilo voltou e como se um leão que estivesse dormindo acordou. Né? Aquele desejo por servir, aquele desejo por estar ali na frente. Eu descobri, dentro da comunidade católica Shalom, a beleza de uma vida ofertada, a beleza de uma vida consagrada, que não estava somente na ordem, no sacerdócio, para nós homens, que eu podia sim servir a Deus de maneira intensa, de maneira integral, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, tendo uma família, tendo uma esposa, tendo filhos. E eu descobri essa beleza da vida consagrada na visão dos jovens missionários, na visão dos irmãos da comunidade Vida, na missão Cristo Redentor, né? Foi onde eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo, foi o meu primeiro grupo de oração. E aí eu vi, meu Deus, eu encontrei o meu lugar. É aqui que eu vou conseguir olhar para os meus irmãos, viver com eles, trabalhar com eles e trabalhar no teu reino. Não só sendo padre é possível servir a igreja, é possível servir a ti. Mas dentro da comunidade Shalom eu descobri que eu conseguiria ser pai, ser esposo, ser filho e servir a Deus. Claro que o servir a Deus vem antes, né? Mas pegando a minha lógica humana, né, naquela época eu conseguiria ver esposo, pai e um trabalhador do reino de Deus, né? Eu vou dar uma pausazinha para minha esposa agora contar um pouquinho da introdução da história dela, tá? Depois eu volto. Bom, gente, assim como meu esposo, eu também sou de família católica, né? Minha mãe católica, eu estudei a vida toda em escola católica. Participei de grupo de jovens também na minha adolescência, eu cheguei a fazer um retiro do grupo de jovens, e aí quando eu saí do retiro eu já estava bem inflamada, né? Gostava muito, e minha mãe me fez a seguinte pergunta: minha filha, você quer ser freira? E ali eu me vi impactada nessa pergunta, mas prontamente eu disse, não quero, né? E depois disso, passou algum tempo, eu saí do grupo de jovens e fui para o mundo, mas continuava assim como meu esposo também, indo para as missas aos domingos com a minha mãe. E quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu comecei a namorar com uma pessoa, com um rapaz que ele já tinha sido casado na igreja, né? Tinha uma filha. E começamos a namorar, e isso me entristecia muito, né? Porque aí já existia um desejo no meu coração, né? De contrair um matrimônio, né? E que fosse aos pés do Senhor, né? Com a bênção de Deus. E isso não era possível. E aí depois de 5 anos veio a nossa filha, né? A minha mais velha, que hoje tem 19 anos, Maria Eduarda. E quando ela tinha 4 anos, nós terminamos, né, o relacionamento, e eu passei 3 anos sozinha. E interessante que os sinais, né, assim, quando o Padre Clédson pedia pra gente fazer esse vídeo, né, eu gostei muito porque ele falou dos sinais, né, quais foram os sinais, né, que Deus deu. E aí nesse tempo onde eu me sentia muito sozinha,
eu sentia muita falta de ter uma pessoa ao meu lado, né, de construir, reconstruir, ter uma família. Eu tive uma conversa com Deus, né? Eu estava dirigindo e aí eu disse assim, Senhor, se tu achas que eu não sou digna de ter uma pessoa, né, um namorado, eu não pedia nem um esposo, né, eu pedia só um namorado. E se o Senhor acha que eu não sou digna, a partir de hoje eu serei feliz com o que tu me destes. Então tu me destes uma filha, tu me destes uma casa, tu me destes um carro e um trabalho. Então isso ia me bastar, eu não ia mais viver os meus dias desejando algo que eu não tinha. E com isso, realmente, o meu coração se acalmou, eu me senti realizada mesmo com aquilo, grata, né? Assim, a gratidão a Deus pelo que Ele tinha me dado. E não ficava mais naquela coisa de sofrer com o que eu não tinha. E aí agora eu vou devolver a bola pro meu esposo. Certo. Aí essa parte em que ela fala, né, que teve a conversa com Deus e ali se basta. Me lembrava aqui que quando eu entrei, né, no meu grupo de oração, éramos muito jovens. Eu já estava um pouco mais maduro, né, já tinha perto ali dos 30 anos. Não lembro bem das datas, vão me perdoando. Mas o meu grupo era um grupo muito jovem. Tinha meninos de 16, meninas de 20, meninos de 18, né? Mas a grande maioria estava abaixo dos 18. Querendo ou não, eu me sentia ali um pouquinho deslocado, né? Era um grupo muito frutífero, muito ofertado dentro aqui do Cristo Redentor, mas eu ainda me sentia um pouco deslocado. Daí veio no meu coração, não, preciso dar passos, preciso crescer. Dentro do Encheios eu estava bem assíduo, caminhando. Que fica importante essa palavra, caminhando. No meu caminhar, né, Deus sempre foi colocando a vontade dele. A vontade dele. Por mais que eu não enxergasse, Deus sempre foi colocando a vontade dele. E quando eu entrei no meu grupo de oração, que a gente deu os primeiros passos no caminho da paz, né, eu ia descobrindo, me redescobrindo. E aí eu disse, meu Senhor, eu preciso dar passos. Eu já estou com quase 30 anos, então eu preciso almejar já uma esposa, uma namorada, e aí comecei a procurar, não procurava no mundo, aí veio aquela internet, né? Sou da área de tecnologia, né? Então internet, o acesso naquela época era um pouco mais difícil, mas como eu era da área da tecnologia, sempre fui, isso era mais fácil para mim. Foi o que o Simão Pedro fez, correu para o site de relacionamento. Naquela época não era algo tão escrachado como é hoje, né? Mas tinham sim pessoas e pessoas. Aí o que foi que eu fiz, Simão Pedro? Fui lá, site de relacionamento. Poderia ter ido para um Renascer, um Aleluia, né? Mas eu estava ainda ali dando os primeiros passos, né? Corri para o site de relacionamento, que era o mais cômodo para mim. Dentro de casa, ali acho que era no celular, não lembro. Mas naquela época acho que não tinha celular, smartphone, porque a gente conversava por SMS. SMS, gente, não me chamem de velho, por favor. Só tenho 40. E aí, eu entrei nesse site de relacionamento, comecei a procurar muitas fotos vulgares, muitas fotos que agrediam a minha vista, né? E elas só agrediam a minha vista porque eu estava dando passos no caminho do Senhor. Elas só iam de contra aquilo que eu acreditava porque eu estava caminhando. E é importante que vocês que estão em discernimento, que estão se sentindo sozinhos, estão em busca de um entendimento, matrimônio, sacerdócio, celibato, caminho. Deem passos primeiro na fé. Que aí foi quando Deus se revelava mais, quando eu dava espaço na fé. Não que ele não se revelasse antes, mas porque eu consegui enxergar aquele que estava me falando, consegui entender a voz daquele que estava me dizendo. Né? Fui para o lugar errado, ok, tudo bem, ninguém é perfeito, né? Graças a Deus não somos perfeitos. Perfeito só Ele, e é Ele quem conduz. E Ele me conduziu, eu fui lá, e aquilo agrediu meus olhos. Aquilo que ia agredindo meus olhos, eu ia passando, como deve ser hoje. Como deve ser hoje. Aquilo que agride os nossos olhos, passa. E aí aquelas fotos vulgares, aqueles perfis, né, que não condiz com o que nós acreditamos, né, hoje, eu ia passando, até que ponto chegou uma morena linda de olhos verdes. Opa, essa é diferente. Não tinha nada de vulgar no perfil dela, né? E aí, mandei uma mensagem para ela, né, no site, né? Não lembro muito bem, ela como mulher tem a memória muito boa, né, mas eu não lembro muito bem como
foi a mensagem, mas como eu já vivia a fé, eu estava dando passos concretos, eu disse, oi, tudo bem, gostaria muito de conversar com você, algo em torno desse sentido, e no final eu coloquei aquilo que nós somos chamados a viver, quando a gente cumprimenta um irmão, quando a gente vai embora da casa de um irmão, ou quando a gente está com um amigo, Deus abençoe. No final da frase eu coloquei, Deus abençoe. E aí, o tempo passou, ela respondeu, né? Aí ela tá me cutucando aqui, ela vai dar uma palavrinha. Bom, então aí eu já tinha conversado com Deus, né? Tinha ficado tranquila. E poucos meses depois, né, eu me cadastrei nesse mesmo site de relacionamento, porque eu não estava mais saindo de casa, eu estava mais quieta. Então, era, assim como ele, era a única forma que eu tinha de conhecer alguém, né? De conversar com alguém. E aí, foi quando estava no carnaval de 2013 e eu vi essa mensagem, né? Assim como ele também, eu recebia muitas mensagens vulgares, né? Dos rapazes que mandavam mensagem para mim, sempre com aquele teor que não era legal. Cantadas, né? Mais vulgares mesmo, né? E aí eu recebi a mensagem dele e no final Deus te abençoe e me chamou a atenção. Primeiro ele falou do meu sorriso, né? Não usou nada vulgar, falou do meu sorriso e no final ele disse Deus te abençoe. Aí me chamou a atenção, aí eu cliquei no perfil dele, aí eu, ele é bonitinho, gostei. Aí respondi a mensagem dele e começamos a conversar pelo chat, na época era o chat do site, e foram 3 horas de conversa, né? E também me chamou a atenção que ele estava naquele dia servindo no Renascer, né? Se ele, naquele momento da conversa ele não estava no Renascer, mas a gente conversou até o momento que ele disse, agora eu preciso ir porque eu estou indo para o Renascer, eu estou servindo na lanchonete. E eu, meu Deus, como assim, né? Não entendia nada o que era aquilo. Num carnaval, Carnaval. uma pessoa num evento católico, um evento religioso católico, trabalhando, servindo. Pode prosseguir. Pronto. E aí, nesse mesmo dia, eu tinha combinado com a madrinha da minha filha, minha comadre, de encontrar com ela pra gente ir para o carnaval, né? Ali do Mercado dos Pinhões. E quando eu cheguei lá, eu já vi assim, já estava muito mexida com aquela conversa que a gente teve de 3 horas, né? E eu contei pra ela, eu disse, olha, Priscila, eu conheci um rapaz hoje no site de relacionamento e eu tô com uma sensação muito estranha, eu não sei o que é isso. Ela me perguntou o que é. Eu disse, essa é uma sensação que eu sou dele, uma coisa assim. Aí ela olhou pra mim assim com uma cara assim, assim, tá ficando doida. E aí, assim, ficou realmente muito forte essa sensação que eu era dele, eu não entendia o que era aquilo. Fomos pro carnaval, o esposo dela na época disse assim, não, deixa a Maria Eduarda aqui com a gente, vai passear, vai paquerar, vai dar beijo na boca. E eu disse assim, não, Alexandre, eu não vou. Né? Assim, realmente, assim, naquele momento Deus já colocava no meu coração, assim como Deus fez com Santa Zélia, né? Não querendo me comparar com ela, mas quando Santa Zélia cruzou com São Luís, Deus disse para ela, esse é o teu esposo, né? Então foi mais ou menos assim, eu sem entender o que estava acontecendo, mas eu sentia que naquele momento eu era dele, como eu, a partir dali realmente eu era, né? Como serei para sempre. Entender a gente nunca vai entender, certo? E aí quando meu pastor me convidou para eu servir no Renasceu, bora, vou nessa, adoro, vamos nessa. E aí eu tava trabalhando na lanchonete, mas era mais na cozinha, né? Ralando queijo e presunto, uma máquina gigante, as peças de queijo de mais de 20 quilos, e a gente segurando ela lá pra ralar. Era um esforço muito grande que eu tinha que fazer. Cortei meu dedo, enfim, mas eu tava feliz. Eu tava feliz porque eu tava servindo aqueles que Deus pedia para servir. Eu estava, gente, caminhando. Deus me chamava a me gastar, a me doar, a estar ali. E eu queria, eu precisava, e ainda preciso, e ainda quero. E Deus me dê a graça, nos dê a graça de ainda desejar mais e mais essa vida ofertada, essa vida gasta aos pés dele. E aí a cada peça de queijo ralada, a gente trocava um SMS. SMS, meu Deus. O pessoal vai pensar o que da gente. Eu sei que dentro de um mês nós trocamos mais de 1.200 SMS, né? Não existia o WhatsApp estava encaminhando ali, estava engatinhando. Mas eu estava me doando, eu estava caminhando. Eu estava dentro dos caminhos do Senhor, eu estava
orando, eu estava assíduo na minha oração, eu estava assíduo no meu serviço, eu era obediente ao meu pastor, eu estava dentro do carisma que eu tinha me encontrado. E aí na mesma hora eu pensei, eu tenho que trazer ela para cá. A gente só vai ser feliz se eu conseguir arrastar essa moça para cá. E antes disso, né? A gente se encontrou pessoalmente, isso era no carnaval, né? Na quarta-feira de cinzas. Começamos a namorar nesse dia, que era dia 13 de fevereiro de 2013. Então, assim, eu já gostava muito de Nossa Senhora de Fátima. Então, naquele momento, eu entendi, como eu sempre digo nos nossos aniversários, né? Você foi um presente de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Então, esse dia 13 era muito forte para mim e para ele. É tanto que nós comemorávamos o nosso, digamos, mêsversário de namoro na missa, em honra a Nossa Senhora de Fátima. Então, todo dia 13, ao invés de a gente ir para um restaurante, ir para um cinema, não. Nossa comemoração era na igreja, em honra a Nossa Senhora de Fátima. Amém, 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 amém. Acelerando um pouquinho aqui, né? E daí nós começamos a namorar. Houve uma situação dentro da nossa vida em que, numa consulta médica, a médica disse: Ana Márcia, Simão Pedro, vocês já estão assim, vocês precisam correr se vocês quiserem ter filhos. Isso namorando, né? Namorando. Ai, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Né? A situação está apertando. Em um outro momento a gente pode partilhar, que é por questões médicas, né? Mas aí a gente pode partilhar um pouquinho mais na frente, outro dia, o que se deu. Mas aí aconteceu essa pressão do mundo para que a gente pudesse já começar a ter filhos. E aí, como de um ímpeto muito forte, muito rápido, nós dissemos: vamos, precisamos, vamos. E aí nós entramos num estado em que nós não estávamos mais na graça, né? Nós começamos a ter um namoro não santo, tá? Por conta dessa pressão médica, que precisava ter filho, precisava ter filho, mas por divina providência de Deus, esse filho não vinha. Esse filho não vinha e os meses foram passando, esse filho não vinha, né? Tudo no tempo de Deus e tudo na coerência de Deus. Foi quando, com o passar do tempo, menos de 4 meses, a gente planejou já o casamento e aí já casamos, né? Tudo também na providência divina, foi assim. Tudo foi providência de Deus. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos uma casa, ok, mas não tínhamos praticamente nada. Em 4 meses nós casamos, né? Entramos novamente na graça. Qual dia a gente casou? 13 de dezembro de 2014. Isso. 13 de dezembro de 2014. Nos conhecemos 13 de fevereiro de 2013. 13 de dezembro de 2014 nós casamos. Isso em 4 meses. Nós decidimos nos casar para estarmos em graça e aí casamos. E aí tudo aconteceu. Por milagre de Deus os filhos vieram. Vou partilhar rapidamente porque estávamos caminhando e quando os filhos vieram em abundância. São 5 aqui conosco na Terra, um casal de gêmeos, né? Gêmeos bem diferentes, menino, menina, completamente diferente. Mas tudo isso só aconteceu porque estávamos caminhando, estávamos em estados de graça. Como eu disse, nosso discernimento de estado de vida não foi nada convencional, mas tudo teve o agir de Deus. Sem dinheiro, casar em 4 meses, eu acho que é impossível. Tivemos uma recepção, uma festa, 2 luas de mel. Então, São José foi assim algo forte. Nossa Senhora foi algo assim certeiro. A providência divina agiu em nossas vidas para que hoje nós pudéssemos testemunhar que dando passos, sendo assíduos, sendo determinados, a gente consegue dar passos concretos dentro da nossa fé e as graças de Deus podem acontecer, tá? Aí eu vou voltar só um pouquinho com relação aos filhos. Depois que nós casamos, os filhos não vinham, continuavam sem vir. E aí nós fomos ao médico e o médico disse que é impossível, porque Simão, seus espermatozoides são assim, assado, não vai acontecer, só fertilização in vitro. Eu não vai, e a gente tem fé, eu não vou fazer fertilização in vitro, porque a minha igreja não permite, a minha fé não permite, né? E aí a tristeza começava a tomar conta da gente. Mas só um parênteses, 1 ano antes disso tudo, né, já a gente casado, na missa do Padre Antônio, né, a missa de cura do Padre Antônio. Não podemos deixar de falar disso. Não dá. A gente namorava, nem noivos nós éramos ainda.
E eu, no meu coração, eu pedi a Deus, só eu sabia, e Deus, né? Porque eu não dizia isso por isso não. Eu pedi a Deus a graça de ter um segundo filho, né? Porque eu tinha a minha filha, minha primeira filha, mas como eu sou filha única, eu não queria que ela fosse filha única. E aí, no momento da adoração, no momento que o Padre Antônio passava com o Santíssimo, foi proclamado que tinha uma mulher ali que estava com hemorragia, estava gestante com hemorragia, e aí eu rezei por aquela mulher, tudo no silêncio do meu coração. Quando eu terminei de rezar, foi proclamado. Não, enquanto Jesus proclamava que a cura dessa mulher com sangramento, outra mulher aqui rezava por ela. E o Senhor está dizendo, mulher, tu ficarás grávida de um filho que se chamará Emanuel. E naquela hora eu tomei posse daquela proclamação e caí em lágrimas. E aí já existia uma promessa de um filho para nós, do Emanuel para nós. E aí veio esse diagnóstico da infertilidade do meu esposo. E aí a gente ficou, como assim, né? Segue. E o Senhor prometia e o médico dizia que era impossível. E nós chegávamos para os nossos pastores, já em um grupo de oração de casais. Quando nós nos casamos, nós ingressamos, né? E os nossos pastores, Darlan e Elisângela, foram caminhos de Deus para a gente. Foram voz de Deus para nós. E sempre na oração, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo com a nossa lógica humana, sempre que vinham as regras da minha esposa mensal, a gente pensava, meu Deus, não é, foi coisa da nossa imaginação. E nossos pastores nos chamavam, nos puxavam, aquele puxãozinho de orelha que só pai e mãe sabe dar, né? Com amor. E aí, com o nosso caminhar, repito, caminhando, tem que ser caminhando, não pode ser estático, não pode ser parado. Tem que dar passos concretos na fé. E aí, com esse nosso caminhar, essa proclamação veio, essa história deixou de ser só uma promessa e se tornou realmente um milagre, né? Deus curou o Simão Pedro dos seus espermatozoides que tinha 2% de chance, se fosse fertilização in vitro, se tivesse ação humana, teríamos 2% de chance de ter filhos. Mas eles vieram de maneira natural, eles vieram de maneira divina, primeiro, depois de maneira natural. Depois que nós nos casamos, depois que nós estávamos juntos dando passos na fé, dentro de um grupo de oração de casais lá no Shalom de Messejana, também aqui em Fortaleza. E eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus, Nossa Senhora e São José, por ter conduzido o Simão Pedro até a história da Ana Márcia, ter conduzido a história da Ana Márcia até o Simão Pedro, e nós juntos hoje darmos passos concretos na fé, na caridade, na renúncia, na disposição de estarmos trabalhando para o reino de Deus, estarmos juntos trabalhando para o reino de Deus, levando nossos filhos biológicos e espirituais para junto de Deus, né? E assim, eu vou pedir para minha esposa encerrar, a gente já está um pouquinho avançado, mas a gente precisava partilhar, né? O nosso discernimento de estado de vida aconteceu de maneira não muito convencional, como a gente costuma ver na comunidade. A gente assistiu alguns vídeos já do Padre Cledson, né, que ele encaminhou pra gente ter uma noção, né, de como é belo essa questão do discernimento de estado de vida, mas tudo foi pela ação de Deus, tudo foi pelo tempo de Deus, tudo foi pela vontade de Deus. E o nosso milagre hoje já tem 8 anos, é acólito, né, no Shalom do Jardim Guanabara, já está no catecismo, esse ano vai receber a sua primeira comunhão com a graça de Deus. E ele é um filho que nos dá muitas alegrias, assim como os outros. E assim, para finalizar, o que eu tenho para falar para vocês, além do que o meu esposo já falou, é que quando você coloca os seus desejos nas mãos de Deus, os seus planos nas mãos de Deus e deixa Ele fazer a sua vontade, Ele vai nos conduzir para a vontade dEle. Seja o sacerdócio, o celibato ou o matrimônio. Então, primeiro, colocar tudo nas mãos de Deus, que Ele vai conduzir para a nossa plena felicidade. Amém? Amém. Nosso símbolozinho é? Cadê o coraçãozinho? Deus abençoe, gente. Muito obrigado, Padre Cledson. Shalom. Shalom.